pessoal do Cacau, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que não é muito boa. Na data de hoje a gente teve a constatação oficial, né, por meio do Ministério da Agricultura, que a doença Monilha entrou nas fronteiras do nosso país, né? Essa é uma doença fúngica grave do cacau, que atinge os frutos, pode chegar a comprometer até 90% da produção. O manejo dela demanda gastos, compromete o orçamento do pequeno, do médio, do grande produtor e vai comprometer principalmente os sistemas Cabruca e SAF. Pessoal, acompanhe o vídeo até o final porque apesar da doença, né, estar isolada numa cidade urbana do Acre, né, numa zona urbana, não está nem numa zona rural, né, o pessoal vai tentar fechar as fronteiras, fazer o controle, o isolamento da doença, né, o pessoal do governo. Apesar desse fato, eu acho bom e plausível a gente estar compartilhando conhecimento sobre a doença e sobre sua gravidade, até para que os produtores tenham muito cuidado com o transporte, a compra de mudas, de estacas, né, de artes, né, para que não façam esses transportes, essas compras de mudas de lugares de outras cidades, certo? Porque o produtor precisa saber, né, e ter conhecimento sobre a gravidade da doença. Esse é um ponto muito importante. Então esse fungo ele pode percorrer pelos rios, pode ir contaminando outros frutos, podem contaminar o homem, suas roupas e a partir dessas roupas, visitando outras lavouras, fazer a contaminação também. Então não é um vídeo para colocar medo ou fazer qualquer tipo de terrorismo. Eu acho que é muito importante nesse momento a gente informar o produtor, principalmente do pequeno, médio produtor, que a doença é grave, certo? Que esse é um fungo grave, é um fungo que pode atingir até 90% da produção, pode causar perdas aí muito grandes e o produtor não pode continuar comprando, adquirindo, transportando artes ou frutos, né, livremente, né? Justamente para poder a gente tentar dificultar, né, a locomoção desse fungo pelo Brasil em território nacional. Então nesse vídeo eu vou estar passando para vocês algumas informações sobre a capacidade de disseminação do fungo, também informações sobre a doença, sobre como evitar a doença, manejos da doença, né? O que a gente tem até o momento sobre informações de manejo, como é que vai ser manejado, como é que eles fazem o manejo da doença lá no Peru, no Equador, né? Para que todos possam conhecer, né? Ter conhecimento da gravidade da doença e que possam se preparar. Também gostaria de também vou estar passando para vocês alguns materiais, né, que podem ser considerados até vazamentos, certo? Não são pesquisas finalizadas, pode ser considerado vazamentos de alguns materiais que podem ser resistentes à monilha, né? Assim como a vassoura de bruxa, né? Uma das maneiras que a gente vai conseguir fazer o controle da monilha é através de material genético, né? Vão existir materiais genéticos aí que vão ser resistentes a doenças e que provavelmente esse vai ser um dos métodos de controle da doença. Então acompanhe um vídeo aí que eu vou estar passando mais informações para vocês. Não comprem mudas de outras cidades sem registro, não transportem hastes, não transportem mudas, certo? É hora de a gente prevenir dessa doença estar se alastrando pelo restante do país. Manejo. Manejo, pessoal. Como é feito o manejo da monilha, né? Atualmente, o que a gente tem de informação aí disponível na internet. Vamos lá.
A monilha, ela ataca, né, zonas principalmente úmidas, né? Então, como eu falei anteriormente, zonas de cabruca, safre, que tenham mais sombras, né? Vão ser zonas mais infectadas, vão ser zonas onde a monilha vai ter a capacidade maior de infecção de frutos, né? Esse aí é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: manejo de poda, né? Assim como a vassoura de bruxa, é muito importante a ventilação, o manejo de poda, né? De entrada de luz na planta. Então, a gente vai ter que ter mais quantidade de podas dentro das quadras clonais, dentro da roça, né? Para sempre estar iluminando a lavoura, sempre estar iluminando a planta, estar ventilando o ambiente para que dificulte a disseminação do fungo. Frutos em desenvolvimento, né? A doença atinge muito mais frutos que estão pequenos, né? Que estão em desenvolvimento, né? Então é preciso que os produtores, né, façam catagem dos frutos infectados mais vezes, né, durante a produção, durante um ano, para poder estar removendo todos os frutos infectados e frutos que estejam começando o processo de infecção da doença, para que os fungos não explodam e contaminem mais frutos. Então, o produtor vai ter que gastar um pouco mais com a remoção, né, dos frutos e colheita, certo? Assim como a remoção dos frutos infectados, né, que não podem ficar na roça, tem que ser retirados, tem que ser isolados. O produtor tem que sempre estar colhendo, certo, o cacau maduro. Essa é uma recomendação: evitar o máximo possível dos frutos dentro da lavoura. Por quê, pessoal? Porque os frutos é justamente onde o fungo faz sua proliferação, né? Faz sua habitação. Então, retirando os frutos, né? A gente tem um isolamento, né, na capacidade desse fruto se reproduzir e, consequentemente, diminui a quantidade de fungos na. Então, para finalizar aqui, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês, vou estar passando duas fotos aí para vocês, né? A primeira, né, é, volto a dizer, de um experimento aí não oficializado, entendeu? Onde a CEPLAC levou alguns materiais para testar nos países que já tinham a monilíase, e alguns materiais se destacaram na resistência à doença e outros não foram tão bem. Então, nessa primeira foto que eu mostro aí, né, a gente dá destaque ali à família do CEPEC, principalmente o 2005, onde o gráfico vermelho foi a capacidade produtiva que a planta de cacau teve, e o gráfico azul, o grau de infecção que a planta teve com a doença, né, no caso o fungo da monilíase. Então vocês vejam ali como o CEPEC 2004, 2005 foram bem, e vejam como a família PH já não foi tão bem assim. E ali na intermediária a gente tem materiais intermediários como o BN34, o 1319, né, que também são bem suscetíveis, né? Você vê praticamente metade da produção foi de frutos infectados e outra metade de frutos sadios, né? Então é uma imagem aí que eu consegui que pode dizer muita coisa, né? Que tem muita informação. Volto a dizer, não é um material oficial. Ali embaixo vocês podem ver que não é um material publicado, não foi um material publicado até o momento, mas que tem certa fonte, no caso ali do Henrique Arevalo,
que é um pesquisador de fora, né? Então é um indicativo, certo? É um indicativo de prováveis materiais que sejam, né, tenham uma certa resistência ali à amonia. Então essa é uma dica aí que eu acho muito valiosa aí para quem está assistindo o vídeo. Na outra imagem, a gente vê o potencial do que eu falei anteriormente sobre a questão de estar monitorando sempre a roça. Então, vocês essa imagem ali basicamente fala o seguinte, que quanto mais fruto contaminado pela monilha, mais infecção vai ter. Então, se tiver, né, um fruto infectado, né, existe o potencial, né, de infectar outros 8. Né? Se tiver 2 frutos infectados, tem o potencial de infectar outros 26. 4 frutos, 36. Né? E ali acabou totalizando ali aproximadamente 90% da planta. Então, esse slide aí que eu estou colocando para vocês basicamente fala isso, né? Que quanto mais frutos infectados tiver na roça, né, mais disseminação vai ter da doença e muito provavelmente infecte mais frutos de cacau. Lembrando que quanto menor o desenvolvimento da fruta, mais suscetível ele é. Né? Então, frutos maiores, frutos com desenvolvimento maior, têm uma certa resistência à doença. Então, aproveita esse momento para deixar outra dica que vai ser de muita importância. Né? Nos países, né, onde a doença já existe, uma das técnicas que são utilizadas, né, que é utilizada, em vez de fazer a poda para a planta frutificar no período do inverno, de chuva, eles fazem a poda para a planta pular essa época que tem mais umidade. Então, você faz a poda um pouco antes do inverno chegar, para a planta se recuperar no inverno e frutificar, por exemplo, na primavera. Né? Então, nós temos um vídeo aí que eu vou deixar no link, inclusive, como fazer a programação da sua frutificação. E a gente, inclusive, nós utilizamos essa programação, a gente evita um pouco essa frutificação no inverno, porque a gente tem gostado bastante da produção programada para os meses que a gente quer aqui na propriedade. Então a gente pula um pouquinho do inverno, a gente começa a frutificação mais para o finalzinho do inverno e começa a fase de enchimento mais ou menos em agosto, setembro, outubro. Então vocês podem estar dando uma olhadinha nesse vídeo de como programar a frutificação, que vai ser mais uma maneira de se evitar a doença. Tá ok, pessoal? Novamente, volto a frisar, o objetivo do vídeo é apenas informar. Ninguém sabe quanto tempo essa doença vai levar para se disseminar pelo país, se vai ser meses, se vai ser dias, se vai ser semanas. A gente apenas está passando informação, né? E eu espero que o governo federal e que os produtores consigam fazer a contingência para que essa doença não se espalhe tão facilmente assim. Também espero que a doença não chegue a zonas de cultivo não tradicionais, né? Dessa forma impactando menos aí o setor produtivo do cacau. Então basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, basta comentar.